O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa de São Mateus. As primeiras pessoas chamadas para seguir Jesus eram 4 pescadores, todos judeus. Agora Jesus chama um publicano, considerado pecador e tratado como impuro pelas comunidades mais observantes dos fariseus. Nos outros evangelhos, este publicano se chama Levi. Aqui o nome dele é Mateus, que significa dom de Deus ou dado por Deus. As comunidades, em vez de excluir o publicano como impuro, devem considerá-lo como um dom de Deus para a comunidade, pois a presença dele faz com que a comunidade se torne sinal da salvação para todos. Como os primeiros 4 chamados, assim, o publicano Mateus larga tudo que tem e segue Jesus. O seguimento de Jesus exigia ruptura. Mateus largou a coletoria, sua fonte de renda, e foi atrás de Jesus. Naquele tempo, os judeus viviam separados dos pagãos e dos pecadores e não comiam com eles na mesma mesa. Os judeus cristãos deviam romper este isolamento e criar comunhão de mesa com os pagãos e os impuros. Foi isto que Jesus ensinou no Sermão da Montanha, como sendo uma expressão de amor universal de Deus Pai. A missão das comunidades era oferecer um lugar aos que não tinham lugar, mas esta nova lei não era aceita por todos. Em algumas comunidades, as pessoas vindas do paganismo, mesmo sendo cristãs, não eram aceitas na mesma mesa. O texto do Evangelho de hoje mostra como Jesus comia com os publicanos e pecadores na mesma casa e na mesma mesa. Para os judeus, era proibido a comunhão de mesa com os publicanos e pagãos. Mas Jesus nem liga. Ele até faz uma confraternização com eles. Os fariseus, vendo a atitude de Jesus, perguntam aos discípulos: Por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Esta pergunta pode ser interpretada como expressão do desejo deles de querer saber por que Jesus agia assim. Outros interpretam a pergunta como crítica deles ao comportamento de Jesus, pois durante mais de 500 anos, desde os tempos do cativeiro na Babilônia até a época de Jesus, os judeus tinham observado as leis da pureza. Esta observância secular tornou-se para eles um forte sinal de identidade. Ao mesmo tempo, era fator de sua separação no meio de outros povos. Assim, por causa das leis de pureza, não podiam nem conseguiam sentar-se na mesa para comer com os pagãos. Comer com os pagãos significava contaminar-se, tornar-se impuro. Os preceitos da pureza legal eram rigorosamente observados, tanto na Palestina como nas comunidades judaicas da diáspora. Na época de Jesus, havia mais de 500 preceitos para observar a pureza. Nos anos 70, época em que Mateus escreve, este conflito era muito atual. Jesus ouviu a pergunta dos fariseus aos discípulos e responde com 2 esclarecimentos. O primeiro é tirado do bom senso. As pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Outro é tirado da Bíblia. Aprendam, pois, o que significa eu quero misericórdia e não sacrifícios. Por meio destes 2 esclarecimentos, Jesus explicita e esclarece a sua missão junto ao povo. Eu não vim para chamar os justos e sim os pecadores. Jesus nega a crítica dos fariseus, nem aceita os argumentos deles, pois nasciam de uma ideia falsa da lei de Deus. Ele mesmo invoca a Bíblia: eu quero misericórdia e não sacrifício. Para Jesus, a misericórdia é mais importante do que a pureza legal. Ele apela para a tradição profética para dizer que a misericórdia vale mais para Deus do que todos os sacrifícios. Como encontramos em Oséias, Isaías, Deus tem entranhas de misericórdia.
que se comovem diante das faltas do seu povo. Assim, irmãos e irmãs, com o relato da vocação de Mateus, onde ele adentra para a comunidade cristã um pecador público conhecido, que é chamado por Jesus a juntar-se ao seu grupo de discípulos. A grande festa deste chamado vai incomodar os fariseus, que vê Jesus sentado às mesas dos impuros, dos considerados impuros. Que saibamos viver a mesma experiência de Jesus de acolhimento e de partilha, e que todos tenham um lugar na mesa de nossa comunidade. Que assim seja. Um grande abraço a todos.